Bom dia, meus irmãos. Nós estamos nesta sexta-feira da Paixão, a data mais importante para nós cristãos, porque foi o dia da vitória da vida sobre a morte, da rebelião que foi derrotada, e no lugar da rebelião agora tem paz com Deus e comunhão com o Senhor. É o dia da gente celebrar a nossa redenção, mas também é o dia de olharmos para frente e dizer que depois da cruz, aí vem a glória, a ressurreição. No Evangelho de João, capítulo 20, diz assim: no primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu a pedra da entrada removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que estava sobre os lençóis, mas enrolada num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro no túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. A vida cristã é um relacionamento de começo e de recomeços. Na sexta-feira da Paixão houve uma interrupção. O Senhor Jesus ele foi levado até a mansão dos mortos, pregou aos mortos que estavam em prisão e ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana. Nesse período, os discípulos estavam desorientados, muitos já se retirando de Jerusalém, indo embora. A fé cristã, ela é recomeço. Nós temos começos e recomeços. Nós queremos que você possa, nessa manhã, entender. Tudo tem um começo. Onde começa, pastor? Em Romanos 10, 9, diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, a salvação ela tem um começo que começa com a confissão da fé da ressurreição. E Deus é um Deus de ressurreição. Mas antes da ressurreição tem a morte. A morte entrou por causa do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, criou para serem eternos. Mas a Bíblia diz que, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E que a morte entrou por um homem, assim como também a vida eterna entrou por um, que era Jesus. A morte, o que é a morte, pastor? A morte é quando o espírito se separa do corpo. O corpo, quando morremos, vai para a terra, porque da terra nós fomos formados. E o espírito volta para Deus ou não. Isto de fato é morrer, é quando não há mais. Os mais antigos, para se certificar se uma pessoa estava morta, colocavam um espelho em cima do nariz para ver se havia respiração. Quando o espírito da pessoa, Jesus na cruz, às 3 horas, rendeu e entregou o seu espírito para Deus. Isso é a morte. Quando a nossa comunhão com Deus é quebrada. Veja, Adão e Eva, eles pecaram, mas eles continuaram vivos fisicamente. Então o que morreu? Eles morreram espiritualmente. Eles não podiam mais ter comunhão com Deus. Eles foram afastados de Deus. E isto que é a morte espiritual. Eles continuaram viveram aí muitos anos, mas eles estavam mortos por causa do pecado. E na sexta-feira nós vemos que Jesus ele vem nos ressuscitar. Nós podemos nascer de novo. Nós podemos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A comunhão com Deus é restabelecida. E a Bíblia fala de uma segunda morte. No livro de Apocalipse 20, versículo 6 diz: bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus
e Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Todo aquele que não nascer de novo vai experimentar a segunda morte. Então, uma pessoa cristã, ele nasce 2 vezes e morre uma. Ele tem o seu nascimento natural. Quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele tem um novo nascimento, ele renasce espiritualmente e morre apenas uma. Quando uma pessoa não conhece a Deus, ele nasce uma vez e morre 2. Ele nasceu, seu nascimento biológico, depois ele vai morrer quando se terminarem os seus dias. Como ele não nasceu de novo, ele não nasceu para Deus, ele não viveu um relacionamento com Deus, ele vai a juízo e aí vai receber a segunda morte, que é a morte eterna. É importante que a gente entenda essas coisas para termos conhecimento sobre isso. A ressurreição, Jó 19, 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A palavra de Deus diz que a ressurreição é recomeço. Deus nos levanta para vivermos nova vida. Hebreus 9, 27 diz: assim aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo de Deus. Nós não queremos que ninguém fique sem conhecimento sobre estas coisas. Nós achamos, somos induzidos ao erro de que a vida toda ela é aqui, que céu e inferno é aqui e que tudo termina numa sepultura. Não, não se deixe enganar, porque Satanás quer que você viva assim, como se a vida não tivesse consequências e também não tivesse coisas maiores e melhores. Aqui é apenas um estágio da nossa vida. Nós aqui temos uma vida para conhecer a Deus. E depois disso, nós vamos estar junto com o Pai. Todos vão ressuscitar, mas nem todos terão o mesmo destino. Isso é o que a Bíblia diz. Colossenses 2,12 diz: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. No batismo nós fomos sepultados no pecado, mas também no batismo nós participamos da primeira ressurreição. Quando uma pessoa é levantada das águas, ela está num processo de ressurreição. Eu nasci de novo para honrar a Deus, para glorificar o nome. A nossa fé, ela contempla a ressurreição e vive para agradar e honrar a Deus. Antes da ressurreição tem a cruz. Em Mateus capítulo 16, versos 21 e 23, diz assim: e desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso, de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O Senhor Jesus, Ele nos avisa e avisou seus discípulos que teria que passar pela humilhação, pela acusação, pelos ferimentos, pelas pisaduras, até a crucificação, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, antes da ressurreição, vem a cruz. E na cruz do Senhor Jesus está a nossa vitória. A fé chegou a nós por intermédio de homens e mulheres que deram a sua própria vida. Não amaram a sua vida mais do que a Deus. Amaram a Deus mais do que todas as coisas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que tem uma galeria de heróis da fé que foram queimados, cortados no meio, apedrejados, assassinados por causa da fé. A Bíblia só chegou até nós porque homens e mulheres amaram a Deus acima de todas as coisas. E hoje já descansam na glória do Senhor. Você e eu temos o privilégio, o acesso à ressurreição. E a ressurreição só vai ter direito se você começar direito, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Deus é o Deus do recomeço.
Ressurreição é poder recomeçar. Talvez você tenha alguma coisa na sua vida que morreu. A esperança foi embora, o medo tomou conta, você está sozinho, isolado, mas Deus é o Deus do recomeço, está te chamando para você começar de novo um relacionamento com Ele, como filha ou como filho. Que você tenha um domingo de Páscoa muito abençoado. Que você diga, eu não estou mais sozinho, Deus está comigo, Ele me ama e me livra de todo mal. Deus te abençoe e até segunda-feira.